Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Tá um reflexo, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê, né? Vamos ler a palavra de Deus antes da gente orar? Apocalipse 2, carta às 7 igrejas da Ásia. Deus usa o seu servo João, né? Para falar com as 7 igrejas da Ásia. Deus dá a revelação e fala para ele falar com as 7 igrejas, né? E conosco também. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Efeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí Deus está falando tudo que de bom que a igreja tem feito, né? Que essa igreja tem feito. Só que aqui no verso 4 está falando: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. E qual é a primeira caridade que os evangélicos têm deixado? Que nós, o povo de Deus, tem deixado? Aquela comunhão íntima com Deus, né? Que é a oração, o jejum. Perseverar mais no jejum, perseverar mais na oração, perseverar mais na doutrina dos santos, né? Abandonando todo pecado, toda arrogância, toda vaidade exagerada, né? Glória a Deus. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Eu ainda coloquei aqui, para nós permanecer em Cristo, temos que ter intimidade e propósito. Temos que ter intimidade e propósito com Ele. Aqui no verso 6 ainda fala assim. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É isso mesmo, verso 6. Tem, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, Deus tem visto tudo de bom que eu e você temos feito. Tudo de bom que essa igreja de Efésios tem feito, né? Que nós temos feito. Deus vê, Deus é agradecido. Deus conhece o nosso esforço, a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso amor. Mas aqui está falando, tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas são pessoas que incentivavam as pessoas a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Incentivavam as pessoas a se corromper, as pessoas a abandonar a doutrina do Senhor. E quantos nicolaítas existem por aí? Ensinando o contrário da palavra de Deus. Servindo de pedra de tropeço, né? Glória a Deus. Eles ensinavam ao contrário da palavra de Deus, ao contrário da doutrina de Deus. Eles serviam como pedra de tropeço. E hoje tem tanta pedra de tropeço por aí, né? Pessoas que acham que o pecado não é pecado mais, que foi o tempo. Antigamente era pecado, mas agora não é mais. Tanta coisa, né? Que o povo, antigamente, os evangélicos, achava que era pecado, tinha como pecado, e a palavra de Deus também tinha e tem como pecado, porque o pecado sempre vai ser pecado. E hoje, para as pessoas, não é mais pecado.
Antigamente tinha muita mulher que não pintava o cabelo, porque é pecado. Não vou pintar meu cabelo. Tinha mulheres que não se maquiavam porque era pecado. Não vou me maquiar porque é pecado, porque é obra da carne e Deus não agrada. Mas agora já faz. Agora pinta o cabelo, se maqueia. Mas será que ainda sente a mesma presença de Deus? A mesma graça, a mesma unção, a mesma comunhão? Será que quando vai participar da ceia do Senhor, quando está na presença de Deus, será que não sente o coração condenando, o coração acusando por causa de certos tipos de coisa? Roupas depravadas, né? Antigamente não era pecado, antigamente era pecado, mas agora diz que não é mais, né? Agora fala, não tem nada a ver. Um pouquinho de fermento não tem nada a ver. Só que a palavra de Deus fala que um pouquinho de fermento leveda toda massa. Glória a Deus. Cadê os milagres? Por que muitas vezes nós oramos e não recebemos? Por que muitas vezes você ora e não recebe? Por que muitas vezes você sente desejo de sentir a presença de Deus e não sente? É por causa das coisas que Deus não agrada. É por causa das coisas que Deus abomina. Pecado não é só cobiçar as coisas que o mundo oferece, não é só cobiçar um homem casado ou uma mulher casada. Pecado não é só xingar, não é só falar mal do próximo, não é só ter a língua grande. Pecado não é só isso, tem tanta coisa que é pecado, que Deus não agrada. Glória a Deus. Verso 4. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então vamos pensar, vamos analisar, meditar. Será onde que eu estou errada? Será onde que eu caí? Que eu não consigo mais sentir aquela presença de Deus. Quantas mulheres que quando estão ali dentro da casa de Deus, na igreja, né? Que a casa de Deus mesmo somos nós. É eu e você que tem que ser a verdadeira casa de Deus. Mas quando nós estamos ali no templo de oração, na igreja, quantas mulheres que às vezes sentem um pouquinho de emoção na hora da palavra, na hora de um louvor, e ela fica com medo de derramar a sua lágrima de emoção, de alegria, por causa da maquiagem. Não, eu não vou chorar não, porque eu tenho medo da minha maquiagem rebocar. Aí nem pode chorar de alegria, de poder do Espírito Santo. Nem consegue abrir o coração para Deus. E conforme a veste que usa também, fica puxando a saia, puxa daqui, puxa dali, tá apertado, tá curta. Gente, vamos nos converter em todas as áreas. Não é só falar mal dos outros que é pecado, não. Não é só adulterar, prostituir que é pecado, não. Tem vários tipos de pecado que se tornam prostituição diante de Deus. Tudo que nos separa de Deus é pecado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu gosto de ler esse versículo aqui e sempre estou pelejando para colocar em prática, né? Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Seu casamento tá ruim? Tá brigando mais a esposa? Tá brigando mais o esposo? As coisas tá difícil? Seu esposo tá desempregado, tá enjoado, tá nervoso? Seu esposo está com um salário muito pequeno, baixo, não está dando para resolver os problemas. Vocês vivem irados, vivem tristes, vivem abatidos. Busque a presença de Deus. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão.
abandone o divórcio. Para com esse negócio de divórcio. Busque a presença de Deus. Faz uma campanha. Você que está nessa situação que eu acabei de falar. Vocês, casais que estão assim. Busque a presença de Deus. Faz uma campanha de ler o Salmo. Uma campanha de jejum ou de oração. Você quase não vai na igreja. Tira aí uns 3 dias indo para a igreja em seguida, ajoelhando, buscando a Deus. Ou que seja 7 dias. Pensa que não, você está firme na presença do Senhor. Não é mesmo assim? Não torneis a meter-vos debaixo da servidão do maligno, né? Então é pecado. Esse negócio de divorciar e casar de novo não é de Deus, não. Quem tem direito a casamento é solteiras e viúvas. É viúvos e solteiros. Glória a Deus. Moisés deixou o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Mas vocês não viram em lugar nenhum Moisés falando que pode casar de novo. Glória a Deus. É Moisés mesmo, né? Tem hora que a gente troca Moisés por Noé, Jesus amado. Pois é, glória a Deus. Verso 2, Gálatas 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveita. Então nós não podemos perder a fé, perder a esperança. Mas nós temos que enfrentar as batalhas na presença do Senhor. Verso 3. De novo, protesto: todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Então não vamos nos justificar, achar que nós somos certos, porque de certo nós não temos quase nada, nós só somos certos, nós só estamos falando a verdade, nós só estamos andando certo quando nós estamos debaixo da graça de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Então não deixa Cristo, não deixa circuncidar, não deixa Cristo sair da sua vida, da minha vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa e perfeita misericórdia. Meu Deus, vai libertando esse homem, essa mulher. Vai libertando a minha vida também. Me dá sabedoria, meu Deus, para me fazer a tua vontade, para me te servir com fidelidade. Porque para ser fiel ou para ser infiel não tem idade, meu Deus. Quantas pessoas que estão aí com 80 anos, 60 anos, mas não querem fazer a tua vontade, com seus corações endurecidos. E quantos de 15, 14, 25, 32 que também não querem fazer a tua vontade, não querem, meu Deus, renunciar a si por amor a Cristo. Meu Deus, liberta, Senhor, esse homem, essa mulher, liberta esse casal, livra eles, meu Deus, do divórcio. Livra, meu Deus, porque o Senhor não agrada do divórcio, o Senhor não agrada do segundo, terceiro casamento. Meu Deus, vai fazendo a obra, Senhor. Vai libertando o povo, meu Deus. Vai libertando o povo pelo poder do teu sangue. Vai libertando o povo, meu Deus, pelo poder da tua palavra. Joga por terra todas as cadeias do adversário, todas as obras do inimigo. Nos concede a graça, meu Deus. Nos concede a unção do teu Espírito Santo. Confirma, meu Deus, a vitória. Confirma, meu Deus, a bênção. Renova a fé, Senhor. Renova-nos, ó Deus. Nos dá vitória, Senhor. Nos dá o perdão, meu Deus. Nos dá a graça e a comunhão com teu Espírito Santo.
Joga por terra todas as cadeias do inimigo. Confirma, meu Deus, a vitória. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Estava querendo ler mais, mas depois a gente lê outra hora, né? Glória a Deus. Não, mas eu encontrei aqui, ó. O que eu estava querendo ler, eu encontrei. Deixa eu chegar o público para lá um pouquinho. Timóteos 4, e o verso 8. Porque o exercício corporal. Aqui está falando de academia, né? Vamos pensar em academia, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita o corpo, né? Exercício corporal para nada aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente que há de vir. O mais importante não é o exercício, não é fazer academia, ter um corpo bonito, né? Ter um bumbum empinado. Ei, mas as mulheres gostam de um bumbum empinado, né? Quem não gosta, né? Todo mundo quer ter um corpo bonito. Mas aqui está falando que o mais importante é a nossa vida na presença de Deus. É nós estar debaixo da graça, da unção do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque aí nós vamos ter vida aqui, vida abençoada aqui, livramentos aqui e ainda vida eterna na outra vida, eternamente com Cristo. Como deve ser triste, né? Uma pessoa que morre e é lançada ali onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Só existe dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho do céu, o caminho do inferno. Pois é, não estou falando que você não pode fazer exercício, mas aqui está falando, porque o exercício corporal para pouco aproveita, pouco. Porque se nós partir dessa vida para outra hoje, para onde nós iremos? Se nós não tiver firme em Cristo Jesus, firme na videira que é Cristo, enraizada em Cristo Jesus. Você pode ter um corpo bonito, um físico bonito, mas se a sua alma não estiver com Deus, o que vai adiantar isso? O que vai adiantar? Se o seu nome não estiver no livro da vida eterna, para o nosso nome estar no livro da vida, que é Cristo, o que nós temos que fazer? Renunciar o nosso pecado, renunciar os nossos desejos, renunciar a todo engano para servir o Senhor. Porque o exercício corporal para nada, para pouco, né? Para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então tenha piedade, tenha misericórdia da sua alma e faça a vontade de Cristo. Faça um concerto com Deus ainda hoje. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, aquele que faz a vontade de Deus, ele tem a promessa da vida e daquele que há de vir, que é Cristo Jesus. Ele vai morar eternamente com o Senhor na sua glória. E no Apocalipse, o que está falando? Que o céu e a terra, tudo será desfeito. E aqui haverá novo céu e nova terra. Mas quem é que vai morar nesse novo céu e nova terra? Na cidade santa, na Nova Jerusalém, que fala em Apocalipse capítulo 21 e fala também em Apocalipse capítulo 22. Quem é que vai morar lá? Naquele lugar maravilhoso, ao lado de Cristo eternamente. É aqueles que fazem a tua vontade. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Venha fazer uma obra, meu Deus. Venha libertar e transformar, Senhor, em nome de Jesus. Parece que eu já tinha orado, não tinha? Eu até esqueci, porque eu fiquei falando aqui, eu fiquei lendo aqui, falando, eu esqueci, não sei. Mas a idade, né? A idade também, né? 65 anos, é muitos dias, né?
é muitos minutos. E quem já não tinha, eu, por exemplo, né, quando eu era novinha, quando eu era menina, nova, né, eu já não tinha cabeça muito boa, né, a mente muito forte, né, para guardar, né, as coisas. Imagina agora, só Jesus na causa. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoa. Descarregou o celular.